Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 24 de junho. Começa a partir de agora a reunião da Comissão de Política sobre Drogas. Vamos aos trabalhos. Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura da Comissão de Política sobre Drogas. O presidente, deputado Deninho, teve um imprevisto e solicitou que eu presidisse essa reunião de hoje e assim vou fazer. Então, dou bom dia a todos os presentes e ao público aqui. Agradeço à TV Assembleia por estar cobrindo a reunião da comissão e também os servidores dessa casa, servidores do gabinete aqui da comissão. Cumprimento todos os membros da Comissão Especial de Estudos sobre Orientação e Prevenção de Drogas e Afins da OAB Espírito Santo. Também nosso querido palestrante convidado, Valdir Campos, que aqui vai nos prestigiar com sua palestra. Então, invocando a proteção de Deus, e não havemos quórum, mas eu vou, mesmo assim, iniciar nossa reunião. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Política sobre Drogas para nos lembrarmos do Dia Internacional de Combate às Drogas, que é na próxima quarta-feira, dia 26 de junho. Fazendo um breve histórico aqui, o Dia Internacional do Combate às Drogas, ele é celebrado dia 26 de junho. A data foi criada pelas Nações Unidas e tem por objetivo conscientizar a população a respeito dos problemas desencadeados pelas drogas, aos indivíduos que a consomem e à sociedade. A data foi estabelecida na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, por meio da Resolução 42.112, de 7 de dezembro de 1987. Nessa data tão importante, temos a honra de receber para essa reunião, e aqui convido para compor a mesa junto comigo, o psiquiatra e professor Dr. Valdir Campos, que irá brilhantar nossa manhã com um pouco do seu conhecimento e sua experiência sobre o assunto. Gostaria também de convidar para compor a mesa a presidente da Comissão Especial de Estudos sobre Orientação e Prevenção de Drogas e Afins da OAB Espírito Santo, doutora Silvia Hansen, que preside essa comissão e também é a secretária adjunta, secretária-geral adjunta da OAB Espírito Santo. O deputado, também membro dessa comissão, o deputado Coronel Wellington, ele está na estrada, também informou a assessoria que está num Parisiga, vindo de Iuna para Vitória, e deve chegar um pouco atrasado à reunião. Item 2 da pauta, eu passo a assessoria para fazer a leitura do expediente, das correspondências recebidas e das proposições. Correspondências recebidas. A Secretaria de Estado do Governo, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e do Conselho Estadual sobre Drogas, convidam para a terceira Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, que será realizada entre os dias 25 e 27 de junho de 2024, no auditório do Palácio da Fonte Grande, no centro de Vitória. Com o tema Política sobre Drogas, uma agenda intersetorial, o seminário vai apresentar e discutir iniciativas e proposições no campo da política sobre drogas no Espírito Santo. Proposições recebidas. Não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Não houve no período. Proposições sobrestadas. Não houve no período. Proposições baixadas de pauta. Não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente, deputado Mazinho. Obrigado, Ana. Então, fica aí todos convidados para a terceira Semana Estadual de Política sobre Drogas, que vai ser realizada dia 25 e 27 de junho, no auditório do Palácio Fonte Grande, no centro de Vitória, onde fica a vice-governadoria e demais secretarias. Passo agora a ordem do dia. Eu não tenho quórum para deliberação, então temos um item apenas para deliberar, que eu vou adiar, tendo em vista que ainda não temos quórum para deliberação. Os demais itens da pauta é a palestra do senhor Dr. Valdir Campos e, posteriormente, a homenagem aos membros da Comissão de Política sobre Drogas da OAB, que serão homenageados pelo seu trabalho
né, feito na comissão aqui no Estado do Espírito Santo. Então, eu vou imediatamente já passar a palavra para o nosso palestrante. Então, nessa reunião, pelo Dia Internacional de Combate às Drogas, recebemos para uma palestra o Dr. Valdir Campos, psiquiatra e doutor em psiquiatria pela Unifesp, professor de psiquiatria da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo e professor de pós-graduação em psiquiatria da EMESCAM. Então, com a palavra do Dr. Valdir Campos, pelo tempo de aproximadamente 20 minutos, mas se precisar estender, fique à vontade. Estamos aqui hoje para ouvir o senhor. Se quiser falar em pé, tem um microfone? Está ali já? Então, fique à vontade, Dr. Valdir. Então, bom dia. É um grande prazer estar aqui. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes da mesa. Bom dia a todo o público aqui presente. E vou tentar ser realmente breve, porque é um tema, um assunto muito extenso. E, se Vossa Excelência me permite, eu vou me apresentar um pouco, né? Tá ok? O próximo. Então, eu sou Valdir Campos. Eu me formei aqui na EMESCAM em 92 e eu queria fazer psiquiatria. Nós não tínhamos ainda residência, que eu ajudei a criar a primeira residência agora no estado, e fui fazer em Belo Horizonte, e lá eu fiquei e construí toda a minha carreira como psiquiatra. Aí, meu grande sonho era sempre fazer carreira acadêmica, mas eu dei andamento à minha jornada por lá como psiquiatra, e depois, por os anos de 2002, 2003, eu resolvi me especializar em dependência química. Eu fiz psiquiatria e me especializei em dependência química, lá na Universidade Federal de São Paulo, onde, então, eu iniciei todo o meu trabalho que culminou com o meu doutorado. Meu doutorado, eu sinto muito orgulho de falar aqui, nessa casa, foi o que motivou, então, a criação da lei seca no trânsito. Então, foi o que motivou então, a criação da lei seca. Então, e parte dessa pesquisa foi feita aqui um braço da pesquisa aqui na Universidade Federal. Foi um dos braços do trabalho que foram conduzidos aqui. Então, fiz o levantamento dos primeiros dados no país e na América do Sul, com uma metodologia inédita, né, que é do Sobriety Checkpoints, pontos de checagem da sobriedade, e que hoje, né, se transformou numa política e todos os anos, né, poupa-se aí várias vidas. O próximo. Então, a despeito das drogas, né, tradicionais, conhecidas, né, maconha, cocaína, opioides e algumas drogas sintéticas, nos últimos 10 anos tem surgido várias novas substâncias psicoativas. Só para vocês terem ideia, de 2001 a 2021 surgiram mais de 1.124 tipos de novas substâncias psicoativas. Essas novas substâncias psicoativas são sintéticas, são medicamentos que se transformaram em medicamentos de não prescrição médica, e vários outros produtos foram colocados à disposição nas farmácias, produtos de não prescrição médica. Então, nesse período que surgiram essas novas substâncias psicoativas, elas surgiram com o seguinte intuito: de copiar o efeito dessas substâncias aí. Então, copiar o efeito da maconha, o efeito da cocaína, o efeito dos opioides, dos anfetamínicos, né, que são as drogas que alguns são medicamentos até de prescrição, né, como o caso, por exemplo, da Ritalina, Venvance, né, muito conhecido hoje, mas eles tentam imitar, então, o efeito dessas drogas com o intuito realmente de produzir, né, aqueles efeitos que quem é usuário quer buscar dessas drogas aí convencionais. Existe uma relação muito grande entre o uso de drogas e as doenças mentais, os transtornos mentais. Então, assim, boa parte das pessoas que têm transtorno mental, elas acabam se envolvendo com o uso de drogas. E o contrário também é verdadeiro.
boa parte das pessoas que desenvolvem a dependência química acaba desenvolvendo um transtorno mental. Então, aí nós temos duas condições na mesma pessoa, é o que nós chamamos de comorbidade, e uma piorando a outra. Então, uma pessoa que tem um transtorno mental, começa a usar drogas, piora essa dependência, né, vai se tornar dependente, piora essa dependência, então, piora o transtorno mental. Então, quando se vai tratar um dependente químico, como eu falei, a grande maioria, mais da metade, 60% deles, tem um transtorno mental, a gente tem que tratar não só a questão da dependência química em si, mas o transtorno mental que está ali junto, né, que vem junto. Então, com o surgimento das novas substâncias psicoativas, qual que é a grande preocupação? Atualmente, o grande problema com as drogas, que a gente sabe, são as drogas lícitas. Quais são as drogas lícitas? Álcool e tabaco. Né? Se a gente tiver já uma terceira, que está aí encaminhada, o caso da maconha, então nós vamos assim, tornar muito intenso os graves problemas que nós já temos na saúde pública, que a gente não dá conta de fazer atendimento de paciente que tem problema com álcool, tabaco e as outras drogas que vêm junto também. Então, isso é que é a grande preocupação. Quanto mais drogas, mais as pessoas vão usar drogas. Mais pessoas usando drogas, maiores as consequências. Então, nós vamos ter pessoas usuários se tornando dependentes, pessoas usuárias fazendo quadro de overdose, né? Pessoas usuárias desencadeando doenças mentais, pessoas usuárias ou dependentes químicos contraindo doenças infecto-contagiosas como HIV, hepatite C e B. E, como eu falei, essa associação drogas e doença mental leva a um quadro gravíssimo que é fatal, né? Que é a questão do suicídio. Então, nós podemos ter overdose não fatal e overdose fatal, quer dizer, por uso de substâncias. Ok? Próximo. Então, nos últimos 10 anos, surgiram 8 novas drogas que estão se espalhando pelo mundo. Eu vou falar rapidamente sobre algumas delas, ok? Então, a primeira dela é o crocodilo. O que é essa droga? Essa droga ela é uma droga injetável, né, que ela, quando é injetada na pessoa, ela torna aquele local mais escurecido, né, porque vai gerar uma necrose, gangrena. Essa região fica escurecida e esverdeada, descamando como se fosse um crocodilo. Daí o nome. Qual que é a grande consequência disso? Você vai ter aí, pode ter doenças infecto-contagiosas pela própria aplicação ali, mas vai ter também casos de inflamação óssea e amputação de membros afetados. O próximo. A maconha sintética, que vem, inclusive, atualmente, para causar uma grande confusão. Né? O que é? A maconha, ou canabidiol, que foi aprovado pelo CFM para tratar algumas doenças. Aí sim é um medicamento para tratar epilepsias refratárias. Isso é uma coisa. Tá? A outra é pegar isso para poder alastrar por outros campos. Dizer que a maconha trata depressão, ansiedade, esquizofrenia. Gente, isso é um absurdo que tem. Não existe evidência nenhuma, tá? Mas o mercado, o marketing, em cima do consumo de maconha, visa exatamente causar essa confusão. Então, a maconha sintética, né, ela tem o princípio dela, ela tem o mesmo princípio da maconha, né, que é o tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. E os efeitos são semelhantes, e a ação, então, no corpo pode levar a quadro de hipotermia, redução da sensibilidade no corpo, e o uso abusivo, então, dessa maconha sintética pode levar a convulsões e lesões no rins. A próxima, então, é Special K,
que é um medicamento anestésico, que é usado para anestesiar cavalos em seres humanos, que é a ketamina. Muitos podem perguntar, mas eu já ouvi falar que ketamina é um antidepressivo. Sim, a ketamina foi aprovada para tratar quadro de depressão numa dose muito diferente do que isso que está aqui, tá bom? Que aqui, no caso, é uma droga de abuso, né, e que pode levar o abuso dessa droga, então, leva ao aumento da temperatura corpórea e que lesa os músculos e os rins. Próximo. Acho que é antes, não? Não, então pode ir. Obrigado. Então, o DOB. O DOB é uma substância psicoativa que ela é derivada da anfetamina. A anfetamina é um estimulante do sistema nervoso central. Tá? E o uso de anfetamínicos pode gerar um quadro muito parecido, similar à fase da mania, na psicose maníaco-depressiva, que hoje nós chamamos de transtorno afetivo bipolar. Então, qual que é a diferença? A pessoa usa a droga, fica nesse quadro, mas ela para de usar drogas e melhora. A pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, ela não precisa usar a droga para ter essa fase de mania. Então, essa droga, ela estimula e deixa a pessoa num quadro muito parecido. A pessoa fica com um pensamento acelerado, falando muito, muito hiperativa, cheia de energia, com ideias de grandeza. A ação, então, do DOB, no corpo, em altas doses, produz, então, perda de memória, náuseas e causa espasmos musculares nos membros inferiores. O próximo. E aí nós temos o pó de anjo, que é ficiclidina, PCP, que também foi usado como anestésico. E toda droga, ela surge, a princípio, uma tentativa de medicamento, assim como está aí com a cannabis, uma tentativa de medicamento. Não dá certo, aí cai nas graças aí e vira droga de abuso. Então, o consumo, então, de pó de anjo, ele, então, pode penetrar na gordura corporal, aumentando, então, seu tempo de ação, leva, então, a arritmias cardíacas, aumento da pressão e as chances de acidente vascular cerebral. Então, veja bem, as consequências são doenças. Essas doenças vão para onde? Nos hospitais ou nos serviços de atendimento ao público, nas unidades básicas aí. Então, nós vamos estar, então, alastrando mais essa questão de saúde pública. Próximo. E a próxima é a flaca. A flaca, ela, são esses pequenos cristais, e que, por isso mesmo, por ter esse formato, eles são chamados de sais de banho. E a ação da flaca no corpo eleva a temperatura, lógico, temperatura alta, hipertermia, comprometimento renal, de rins. Causa também taquicardia e aumento da pressão arterial. Próximo. Miau-miau, que é muito prima da flaca, também. Ela também tipo, são os chamados sais de banho. E a relação no corpo do miau-miau pode causar efeitos colaterais graves, como uma psicose, um quadro, síndrome psicótica. O que é a psicose? É a loucura. Então, a loucura, a pessoa pode delirar, vai delirar, alucinar, sair fora da realidade, perder o seu juízo crítico da realidade. Então, isso é até muito importante, porque eu vou fazer uma analogia aqui, o seguinte. Não, vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que o tempo inteiro a gente recebe nos consultórios. Tá bom? Lembrei de outra coisa aqui, por isso que eu vou falar. Chega para atender no consultório, um paciente fala assim, doutor, eu vim aqui para tratar, para sair das drogas, mas eu não quero ficar dependente de medicamento. Olha só, ele pode ficar dependendo da droga, mas no medicamento não. É como se ele transferisse para mim, para o médico, a responsabilidade, Quer dizer, você é que vai me intoxicar, eu não, eu uso lá substâncias, Então, eu tenho só 40 ou 50 minutos, às vezes, no consultório, 1 hora, para poder convencer esse sujeito de que qualquer substância que se use, que ela não é produzida pelo organismo, é uma droga. Isso é um conceito da Organização Mundial de Saúde. O que é uma droga? Qualquer substância que não é produzida pelo nosso organismo, que a gente ingere e que vai alterar a nossa fisiologia, a nossa forma de pensar, sentir e agir.
Por isso que álcool e tabaco são drogas, né? Tá ok? E as demais, elas alteram o nosso estado mental. Então, daí que a pessoa fala, né? Eu não quero ficar dependente de drogas, de medicamentos, mas as drogas ela pode ficar, né? Próximo. Não, ainda é o Nebome. Nebome também é um psicodélico, ele tem, são tipo, um papelzinho que coloca, né, sobre a língua, igual o LSD, são psicodélicos, igual o LSD, e a ação no corpo, então, provoca os surtos psicóticos, né, que causa taquicardia, hipertensão, convulsão, insuficiência renal aguda, e 2 selinhos dele podem levar a overdose, que essa overdose pode ser não fatal e fatal. E aí eu estava falando também, lembrei de outra coisa, né? É engraçado que as pessoas falam assim, olha, eu até posso fazer uma pergunta aqui, assim, para vocês me dão licença? Eu fiz essa pergunta no programa que eu participei, na TV Vitória, e eu pedi a mesma coisa, licença. Alguém aqui quer ficar doido? Ninguém, não é mesmo? Mas as pessoas usam drogas para ficarem doidas, tá certo? Todo mundo tem um preconceito com doido, né? O doido é o psicótico, mas as pessoas usam drogas para ficarem doidas, tá certo? Vamos lá, o próximo? Então, olha só, o que saiu na imprensa, né? O fentanil já é encontrado no Brasil, misturado com outras drogas, que é um anestésico, né? O fentanil é um opioide, preocupa. Então, principalmente nos Estados Unidos, associado muito à questão de suicídio. E é um tipo de maconha sintética, né? Que é associada à maconha sintética, eu vou falar adiante, a das drogas K. Então, olha só, a primeira apreensão, inclusive, foi aqui no estado, né? De fentanil. Isso, né? Então, a primeira apreensão foi aqui. Vamos em seguida? Olha só, aí vários, né, artistas aí que foram vítimas do consumo de fentanil, mas nós temos que lembrar o seguinte, geralmente a pessoa que usa drogas não usa só uma droga, ela geralmente associa, nesse caso aí, com álcool, ou geralmente essas pessoas têm algum quadro, né, psiquiátrico, com depressão, transtorno bipolar, e acaba usando essas drogas de uma forma intensa, levando a quadros de overdose. Então, com base nisso, né, essas drogas que causam efeitos devastadores, levou-se, então, à preocupação das autoridades. Então, os primeiros relatos do uso da droga K, que é K2, K4, K9, ou Spice, no Brasil, eles apareceram há cerca de 1 ano. Em 2022, a Prefeitura de São Paulo registrou 98 intoxicações pelas substâncias. Então, de janeiro até agora, isso foi o ano passado, tá? De janeiro até agora já são 216. O próximo. Então, o que são essas substâncias? K, ou Spice. K2, K4, K9. Cada vez que ela vai tomando um número, é porque ela vai ficando mais poderosa, né? Os traficantes produzem isso de uma forma de deixar a pessoa cada vez mais doidona, mais lesada, inclusive. Então, são drogas sintéticas, saem das sombras, tomaram as ruas de São Paulo, e por isso mesmo vocês veem o tempo inteiro na imprensa aquelas pessoas que parecem zumbi, não é mesmo? Que é isso que essa droga faz. Leva um quadro de confusão mental, aumenta a ansiedade, taquicardia, falta de coordenação motora. Vocês estão vendo aqui, né, uma criança totalmente em coordenação motora, quase de psicose, né, loucura e convulsões. Próximo. Olha só essa matéria, né, que saiu no UOL. Análise de esgotos do mundo detecta 18 novas drogas. E todas essas drogas, elas têm os efeitos da anfetamina ou cocaína. O que é? São estimulantes. A cocaína também é um estimulante. E para falar um pouco também, né, o crack, o que é o crack? O crack é a cocaína fumada, é um estimulante. Ok? Próximo. Mas a indústria, que é legal, né, de tabaco e de álcool, resolveu entrar nesse mercado. Por isso que hoje a gente tem aí esse marketing a respeito da cannabis. Então, elas entraram nesse mercado
porque perderam, né, com as políticas, inclusive com a Convenção Quadro, do qual o Brasil é signatário, no combate ao tabagismo que é uma doença psiquiátrica. Então, houve uma redução drástica disso e elas buscam outros mercados e aí foram seduzidas, de fato, pela maconha. Próximo. Aí a indústria também da bebida, né, resolveu entrar também nesse mercado. Então, isso é só para chamar a atenção que a gente está, assim, frente a um poder econômico muito grande, né? Indústria de álcool, de bebida e de tabaco. Próximo. Então, olha só, o crescimento dos produtos à base de cannabis. Só entre 2021 e 2022, houve um aumento de 156% desses produtos e movimentou 77 milhões. Isso foi ano passado, com a matéria saiu no estado de Minas, e para mostrar, né, que alguns laboratórios regionais já estavam produzindo esse tipo de substância. Próximo. Mas alguns países que legalizaram as drogas começaram, então, com o caso da Alemanha, a rever, então, essas políticas de legalização, que é o que está em debate aqui para nós, né? Próximo. Então, o ano passado, né, a magistrada aí, Rosa Weber, ela trouxe, então, para julgamento a descriminalização do uso de drogas. Só que foi suspenso. Foi suspenso, né? Ela falou, daqui a um ano a gente volta a discutir. E realmente, próximo, depois de um ano, foi agora dia 5 de março, voltou-se de novo, mas no dia 6 de março foi suspenso. E me parece que amanhã, né, vai ter novamente uma discussão a respeito da descriminalização. Já para a gente já é descriminalizado, né? Eu acho que até o Toffoli concorda com isso, eu concordo, né? Acho que ninguém é sempre preso porque está usando maconha ali. A polícia nem perde tempo com isso, né? Mas é a legalização, né? Próximo. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Não vou estender, eu estou no meu tempo. Muito obrigado pela atenção e fico aberto, né, obviamente, para as discussões. Algumas são comprimidos, como eu falei, outras são aquele... Algumas são fumadas, são injetadas, tá? Muitas delas podem ser fumada, injetada, tá? Pode ser tomada mesmo, a pessoa pode tomar em forma de comprimidos. Vai depender de qual droga que você está falando. Tudo é sintético, são comprimidos ou são pós que a pessoa, né, adquire ali, ou são igual sais de banho, são cristais que eles colocam para ingerir. Tá? Então, muitas, como crocodilo é injetável, porque depende. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quanto mais rápido a ação e o efeito dessas drogas, mais ela gera, então, dependência. Que é o caso, por exemplo, do crack. Aqui no país, quer dizer, o grande problema é o crack, né? Essas drogas aí estão chegando e vão acrescentar mais um problema que a gente não consegue lidar, que são com as cracolândias. Que por isso se chama cracolândia, porque seria só crack? Não, agora tem outras drogas, lá tem mais 8 novas drogas nesse meio aí. Entende? Então, eles vão produzindo sempre as drogas que são sintéticas, geralmente, que você pergunta, elas são comprimidos, mesmo são derivados dos anfetamínicos, então são cápsulas, né, comprimidos que a pessoa toma para poder ficar doidona. No caso do crack, não, né, sabe, que é o fumada, e a pessoa fuma o crack, que é a cocaína fumada. Professor, falando do crack, antigamente a gente via que a pessoa consumia o crack, ela morria rapidamente. Hoje em dia parece que vive a vida inteira usando a droga. Isso foi o quê? Foi um ajuste
para se manter a pessoa viciada e o mercado continuar vendendo e a pessoa ficar, né, um zumbi ali, mas consumindo a vida inteira, anos e anos. É por aí mesmo, é isso mesmo. Essa é a tática, né? Porque percebeu-se no início, né, que usava ali o crack, aí você perdia, vamos dizer assim, perdia o cliente. Então agora vamos colocar um crackzinho ali, mais moderado, muitas vezes até misturado com maconha, né, que é o que se chama mesclado. Às vezes chega no consultório para gente, né? As pessoas falam, mas como que eu vou saber da droga com a apreensão da polícia, que aí é levado, vai investigar e fala, não, não é isso, não é só isso, tem isso. Na prática, eu vejo pelos sintomas. Eu falo assim, mas esse sintoma não é que eu sei de crack, tem alguma outra coisa aí. E geralmente, às vezes, os pacientes eles informam que está usando outra coisa junto, que tem outra mistura ali. E foi o que falou. Então, na minha terra, chamava assim, você tomar álcool, aí desdobrava, né? Coloca água no álcool para render. Aqui eles colocam várias coisas, aqui em qualquer lugar, várias coisas para poder desdobrar ali o crack. Então, ele acaba ficando mais fraco mesmo, ele mantém ali o freguês, né? Por mais tempo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professor? Fala no microfone, por favor, que está... Não é uma pergunta em si. Eu estou fazendo uma pesquisa agora que eu estou morando mais nas periferias e existe agora uma forma de variação do mercado das drogas. Em alguns bairros de Vila Velha, a maconha ela não é mais vendida durante a noite, somente a cocaína e o crack, porque os efeitos da maconha não são tão graves quanto da cocaína e do crack. É como uma escada, né? A maconha, a cocaína e o crack como o último como é que se fala? O último estupim, assim, do último estágio da contaminação pelas drogas. E essa informação eu obtive agora, anteontem, no sábado. Estava conversando com uma colega do bairro, ela me falou, olha, tem lugares aqui que vende no bairro, aqui, lá na região de Terra Vermelha. Mas, por exemplo, lugares da Ilha dos Ares ou outros lugares da Glória, por exemplo, já não vende mais maconha. Eles priorizam, agora os traficantes priorizam a intoxicação mais pesada do usuário de drogas. Então, se você quer, por exemplo, eles falam maconha de qualidade, você tem que buscar num determinado bairro, porque no bairro não tem. Uhum. Então, esse é uma questão social também, de como está sendo induzido a população ou o dependente químico a utilizar a substância, empurrando ele cada vez mais para degenerativo mesmo, da questão da cocaína. A cocaína, hoje em dia, ela se torna uma coisa muito comum. Eu morava na Praia da Costa, de 10 pessoas que eu conversava, praticamente 8 utilizavam cocaína. Dos 10, praticamente quase todos, o 11º, o 12º não fumava maconha. Então, assim, e o crack era ainda na faixa de moradores de rua, 4, 5, todos eles dependentes de crack. O crack, só para efeito aqui de informação também, o crack é muito devastador. Só para vocês terem ideia, trabalho há mais de 20 anos com dependente químico, né? Como contei um pouco da minha história. Chegou no meu consultório dependência de crack, eu não tenho pudor nenhum de falar para a família para mandar ir para internar, porque eu não dou conta de segurar esse paciente no consultório. Diferente, por exemplo, quando é cocaína, ainda consigo, tem excelentes resultados de pessoas dependentes de cocaína e que eu recuperei. Mas o crack, eu posso falar para vocês que eu lembro aqui de 1 ou 2 casos que eu consegui segurar, talvez alguns meses aí, mas é bem devastador, né? Porque é uma droga que causa um vício muito intenso, né? E rápido. A pessoa usando crack aí durante um mês, ela vai ficar dependente. E um dado epidemiológico bom do que você estava falando aí, que assim, os levantamentos, né, que já foram feitos, as pessoas os jovens começam usando primeiro as drogas lícitas, lá pelo volta dos 12, 13 anos de idade. Os 13 anos de idade já está usando o quê? A maconha. Depois, lá pelos 14 anos, já está usando, então, a cocaína e o crack. Então, bem cedo, preocupa-se porque são jovens, adolescentes, com formação do seu cérebro, do seu organismo, sua personalidade, e uma substância, então, vai impactar de tal forma que nós vamos ter, então, no futuro, né, adultos, então, totalmente comprometidos e talvez incapazes para a vida civil. Mais alguém gostaria? Fala no microfone, por favor, porque é gravado e passar aí. Inclusive, na Praia do Canto, né, tem uma...
Fala o nome, que como está Meu nome é transmitido ao vivo. Bianca. Aí, ao vivo não, né? Está sendo transmitido na TV Eu sou Assembleia. da comissão. Na Praia do Canto tem uma Cracolândia, né? E eles pedem para internar, mas querem ser internados um mês. Eles determinam um tempo. Porque eles querem simplesmente só uma recuperação Para continuar usando. para continuar usando. Então, isso sai fora, porque, aproveitando, desculpa, mas já para reforçar o que você está falando, quando fala em tratamento de dependência química, e às vezes, muitas vezes a gente recorre a uma comunidade terapêutica, que é uma coisa, e uma clínica de recuperação, que é outra coisa, são modelos diferentes de tratamento, e esses tratamentos, a média de duração são de 6 meses. Por que são 6 meses? Porque a gente precisa dos 3 primeiros meses para produzir no cérebro da pessoa um processo de desadaptação do uso daquelas drogas, um processo de neuroplasticidade, para que esse cérebro volte a funcionar normal. E aí sim, a partir do 3º mês, todo um trabalho de ressocialização que vai culminar lá pelo 6º mês. Então, o período mínimo de internação dessas pessoas são de 6 meses. Então, o que elas querem, na realidade, não é fazer tratamento, é só abrandar ali um pouquinho. Essa voluntariedade, né, atrapalha. E é só né? dependência, vocês terem uma ideia, a abstinência do uso de cocaína e crack, ela demora 12 semanas. São 3 meses. Então, não é só parei agora, fiquei uma semana, já estou desintoxicado, já estou curado da abstinência, da dependência em si. Não. Ela dura 3 meses, a dependência de cocaína e crack. Para a pessoa recuperar, então, de não ter mais os sinais e sintomas da abstinência. Esses sinais e sintomas da abstinência eles vão se extinguir lá pela 12ª semana. E a pessoa passa por fases. E essas fases é que o profissional tem que estar muito, ter conhecimento e tem que estar bem especializado para ele saber o que ele está lidando em cada fase, para fazer as intervenções necessárias, seja com medicamento ou não. Queria aproveitar também aqui e agradecer a presença da Idalina Costa, que é do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Cariacica. Cadê a Idalina? Está aqui. Está escondidinha aqui do lado. Aqui. E também a Tânia Maria Chiabai, representando a Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos de Cariacica também. Tânia, se quiserem se manifestar, fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Tá ok? Mais alguém gostaria de... Vou passar a palavra para a Silvia, mas antes de passar a palavra para a Silvia, também queria cumprimentar o Efen Ribeiro, nosso procurador do Estado, Douglas também, procurador que está ali, e o doutor Rodrigo Rodrigues, que é conselheiro estadual da OAB, também presente, participando da nossa reunião. Passar a palavra aqui para a Silvia. O microfone dali eu acho que não está funcionando. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer aos deputados Mazinho dos Anjos e deputado Deninho por nos dar essa oportunidade de estar aqui hoje para homenagear esses colegas da advocacia e membros da Comissão Especial de Orientação às Drogas, que eu tenho o privilégio de presidir desde 2019. Quero cumprimentar também o nosso querido Dr. Valdir, que já se encontra na comissão há muito tempo. Eu acho que eu vou até convidá-lo, penso em convidá-lo a ser membro também da comissão. Não, como membro uma espécie de homenagem, porque o trabalho que ele vem realizando junto com a comissão é muito importante. Acredito que, de tudo que foi falado aqui hoje, de grande importância, é que nós temos que ter aquela noção de que dependência química é uma doença. A Organização Mundial da Saúde considera a dependência química uma doença. E também falou o doutor Valdir sobre o álcool, né? Eu lembro que eu estive em um evento no governo do Estado, uma época, e alguns dos participantes falavam sobre a dependência química e falavam o seguinte: eu não tenho nenhuma dependência, eu só bebo. Então, muitas pessoas não têm a real noção de que o álcool é um dos piores, por ser lícito, como bem falaram também. Ele é de fácil acesso, inclusive para menores de idade. A gente sabe que muitos menores têm acesso facilitado.
ele acaba sendo uma das piores drogas no sentido de que ele afeta a sociedade de uma forma muito forte. A gente fala em violência doméstica, que a gente sabe que o álcool ele acaba atuando também na violência doméstica, na violência no trânsito, nas violências em geral e também no suicídio, como bem foi falado aqui também. Então, como é uma droga culturalmente aceita, ela acaba passando despercebida. E é muito comum que os jovens, eu lembro na minha época da juventude, eu lembro que eu tinha alguns tios que ofereciam cerveja para os meus primos, como se fosse uma coisa normal. Não era cachaçinha, mas a cerveja era uma coisa padrão. E eu lembro que eu não gostava de cerveja, e eu não entrei nessa de beber, mas era uma coisa normal que se passava pela família, porque, com certeza, os próprios pais não tinham real noção de que, a partir daquele momento, um de seus filhos poderia se tornar, no futuro, um dependente químico. Nós temos, por exemplo, o doutor Valdir, pode até me corrigir se eu estiver errada, entre 3 irmãos, os 3 podem iniciar bebendo. Significa que os 3 serão dependentes no futuro? Não, né, doutor? Não. Mas, dependendo no caso da família, né? Se o pai, por exemplo, é dependente, pode ser que um daqueles filhos se torne dependente no futuro. Então, é tão importante que nós façamos um debate sobre esse assunto, porque é um assunto sério. Eu agradeço extremamente, sou extremamente agradecida ao presidente Risch, porque ele foi muito solidário em relação à criação dessa comissão. Nos mais de 90 anos da OAB do Espírito Santo, essa é a primeira vez em que nós temos uma comissão que trata desse assunto. Sensível, importante. Além de tudo que foi falado, além da dependência química, nós temos também a doença, quando ela chega aos familiares. A codependência, ela é uma das piores coisas, porque o dependente químico, ele depende da família. E, muitas vezes, os próprios pais e irmãos não sabem como lidar com o colega, com o filho, com o irmão que está dependente químico. O adicto, ele sabe que ele vai passar a vida inteira se cuidando. A velha frase, só por hoje. Então, é importante que a gente pense nesse problema, não como um problema que está isolado na periferia, como muitos dizem, não é? Eu sou de Cariacica, aliás, eu quero até aproveitar, cumprimentar as colegas de Cariacica e dar os parabéns à nossa cidade, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Cariacica, pelo dia de hoje. Mas nós não podemos esquecer que esse é um problema que atinge toda a sociedade. Nós não podemos nos esquecer de que é um problema que, muitas vezes, ele inicia numa idade muito tenra, e esse é um trabalho que nós fazemos também, que, através da comissão, nós fazemos trabalho nas escolas para que a gente possa conversar com as crianças. Nós fizemos, agora há pouco tempo, em Santa Leopoldina, não foi? Domingos Martins. Nós nos encontramos com crianças para falar sobre esse assunto. E assim, eu fico extremamente feliz, Mazinho, pela oportunidade que vocês estão dando para nós e que a gente possa homenagear esses colegas que estão levando esse trabalho tão a sério. Falo demais, não pode dar espaço para advogado. E agradecer também, né, nós fazemos também parte do Conselho Estadual sobre Drogas, eu estou titular, a doutora Rosiane aqui está como suplente. Agradecer a toda a minha diretoria, doutora Cândida Denadai Tom, vice-presidente, doutora Rosiane Costa, secretária-geral, doutora Caterine Lisboa, secretária adjunta, doutora Josiane, que é nossa colega, que praticamente está auxiliando a diretoria, eu falo que ela é uma diretora também, e aos demais colegas, doutora Bianca Binda, doutora Dalva Coller Ferreira, doutora Daniele dos Santos Ribeiro, doutor Zacarias Fernandes Moça, nosso eterno vice-presidente, doutor Silvério Augusto Filho e doutor Augusto Kennedy Valente Alves. Meu muito obrigada a todos vocês e obrigada a todos. Obrigado. Fernandila também faz parte da comissão? Está vindo prestigiar hoje. Fernandila é da Comissão de Direito Eleitoral. Obrigado pela presença, doutor Fernando. Então, antes de iniciar as homenagens, queria agradecer novamente ao doutor Valdir Campos pela palestra e por oportunizar esse conhecimento para todos nós. Eu fui subsecretário estadual de saúde em 2011. E o SUS, como todos sabem, é 100% gratuito para todos. Só que eu tentei iniciar uma discussão lá,
porque eu via diversos acidentes que o custo para a sociedade era enorme. Por exemplo, o sujeito usou droga, encheu a cara de cerveja, pegou uma moto, se estrupiou todo, entrou no São Lucas, o tratamento dele, quando ele sai dali, é 1 milhão. E quem paga são todos nós. Pela irresponsabilidade daquele cidadão, que bebeu, usou droga e entrou numa moto, dirigiu a moto, caiu e se estrupiou todo. Que em alguns países já tem esse debate. Inglaterra, se eu não me engano, na época já se discutia isso, do custo, quando a responsabilidade é do cidadão, ele tem que arcar, não a sociedade. Então, se o sujeito ele sabe que se ele beber e dirigir, e se arrebentar e for para um hospital público, aquele custo tem que ser repassado para ele, não para todos nós. Né? Se o sujeito fumou a vida inteira e teve um câncer de pulmão, aquele tratamento tem que ser custeado por ele, não por todos nós. Então, esse debate é um debate difícil de ser, duro de ser discutido no país, mas, infelizmente, né, o SUS, apesar de ser universal, ele tem um orçamento. E, às vezes, uma pessoa que é regrada, que levou sua vida de uma forma, né, diferente, ela vai enfrentar uma fila gigante, não vai conseguir um tratamento, muitas das vezes, porque um sujeito, né, irresponsável entrou na frente dela da fila. Então, esse debate, eu acho que é um debate que pode ser retomado aí, na sociedade brasileira, principalmente no Congresso Nacional, pelos nossos deputados federais e senadores. Uma outra coisa que eu achava interessante também, só que também não consegui implementar na época, era a conscientização. Né? Porque o cidadão, hoje, no Brasil, ele tem muitos direitos, ele quer saber dos direitos dele, mas os deveres ninguém quer. Então, uma das coisas que eu tentei colocar é para o cidadão ter a consciência do custo do tratamento na saúde para ele. Né? Se você entra num hospital público, tem um tratamento ali de uns 5 dias, 6 dias de UTI. Quando você sai, mesmo que ele seja de graça, você tem uma nota fiscal falando quanto custou aquilo para a sociedade. Né? O leito custou tanto, o médico que estava lá te atendendo custou tanto, os medicamentos custou tanto, e que você, né, teve um atendimento público, mas ele custou para a sociedade 100 mil, 150 mil. Quando você entra numa farmácia cidadã, que você pega um medicamento de alto custo, né, que as pessoas têm esse direito, porque são dados de forma gratuita pelo sistema, mas muitas das pessoas saem ali com 5, 10 mil reais por mês, que talvez ele não vai conseguir ter condição, com o imposto que ele paga, de pagar aquele medicamento. Então, ele está recebendo da sociedade, né, um valor que, às vezes, ele não tem essa noção. Então, essa conscientização falta um pouco para a nossa sociedade, e eu acho importante a gente começar a conscientizar mais as pessoas, porque ele vai saber que aquilo ali é caro e que ele tem que tratar aquilo com muito carinho, com muito zelo, com muito respeito, porque acaba que vira, né, uma questão de obrigação. Não, é de graça, então eu vou quebrar aquela lixeira, eu vou entrar lá e o tratamento tem que ser o melhor possível e eu não quero nem saber quanto custa, mas a conscientização está faltando. Eu acho que nessa questão de drogas também, quanto mais a gente conscientizar as pessoas de quanto isso custa para a sociedade, quanto custa para as pessoas, eu acho que a gente vai tentar diminuir um pouco esse reflexo na sociedade. Então, queria agradecer novamente toda a comissão que faz um trabalho maravilhoso aí na OAB, fazendo, né, esse serviço de conscientização, todos os integrantes da comissão, e nós vamos passar agora a um momento de homenagem, né, com certificados a todos os integrantes da Comissão Especial de Estudo sobre Orientação e Prevenção de Drogas e Afins da OAB Espírito Santo, que estão aqui presentes, e agradecimento a todo esse serviço prestado à sociedade por meio de ações que a comissão vem realizando, em busca de levar conhecimento e levar prevenção na questão das drogas aqui no Estado. Então, eu queria passar para o cerimonial poder, convidando, né, todos os homenageados aqui na frente, para a gente poder, eu vou descer eu e a doutora Silvia, para a gente poder entregar as homenagens e fazer os registros. Tá ok? Obrigado. Antes, porém, dos nossos homenageados da comissão, nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Valdir Campos pela colaboração com essa Casa de Leis e com a OAB Espírito Santo, que sempre que convidado atende prontamente
a esta casa e também à comissão da OAB. Doutor Valdir. Trabalhou na época dele? Chamamos para receber agora a homenagem Dr. Augusto Kennedy Valente Alves. Chamamos agora a doutora Bianca Binda. Vai, tira a foto que eu vou tirar Manzinho, vai. A F, olha pra cá, F. Silvia, vira. Silvia, vira. Vem, Bianca, olha pra cá, Bianca. Fica de frente. Silvia, olha pra cá, Silvia. Oh, coisa bonita. Coisa bonita de se ver. Para receber a sua homenagem, doutora Dalva Queller Ferreira. Doutora Daniele dos Santos Ribeiro. Doutora Josiane Vilela Batista da Costa.
Doutora Catarine Rodrigues Lisboa. Doutora Rosiane Costa. Doutor Silvério Valfré Filho. Doutora Silvia Maria Lameira Hansen. Doutor Zacarias Fernandes Moca Neto. Dessa forma, nós encerramos a fase de homenagens. Passo a palavra ao nosso presidente. Dando continuidade aqui à reunião da Comissão de Política sobre Drogas, eu entro na fase de comunicações e não temos nenhuma comunicação a ser feita na data de hoje. Passo para o encerramento e deixo as deliberações para a próxima reunião, tendo em vista que não obtivemos quórum para a votação. Então, nesse momento, eu passo a palavra aqui à doutora Silvia para fazer suas considerações finais e depois para o nosso palestrante, doutor Valdir, também, para poder fazer suas considerações finais.
Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é que meu muito obrigada à nossa Casa Legislativa por essa homenagem aos nossos membros queridos que realizam um trabalho com tanto altruísmo, com tanto amor. É importante que se diga que a OAB hoje tem mais de 70 comissões atuando de forma voluntária em prol da advocacia de toda a sociedade e me sinto extremamente honrada de estar aqui hoje compartilhando esse momento com todos vocês. E eles sabem que eu falo de coração, que eu tenho um amor extremo por essa comissão, um amor pela nossa instituição. E é isso. Meu muito obrigada, Mazinho, por ter aberto as portas da Casa do Povo, né, para nós. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Doutor Valdir. Eu agradeço ao presidente, a todos os presentes, pelo convite para participar desse evento. Falando um pouquinho, né, se eu voltei para cá, para Vitória, há 10 anos, eu sou professor lá da universidade, coordenador da disciplina de psiquiatria. Há 10 anos eu voltei para minha casa, eu amo Vitória, adoro aqui. Quando eu terminei meu doutorado, eu falei assim, fiquei procurando lugar para eu fazer prova, né, uma universidade, e surgiu a vaga que acho que estava escrito nas estrelas, né, que eu ia voltar para cá. Mas o meu percurso todo na saúde pública foi em Minas Gerais. Então, assim, né, aqui eu praticamente sou conhecido como um professor, mas eu fui muito atuante. Eu criei o primeiro Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas de Belo Horizonte. Eu fui o primeiro psiquiatra especialista em dependência química numa cidade de 2.400.000 habitantes. Então, através da Comad, né, que fiz parte, a gente se articulou para abrir, debaixo de medida do Ministério Público, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras drogas. Então, fiz toda, né, praticamente estruturei a rede toda lá com o meu conhecimento técnico na época, e treinei a primeira equipe, né, que trabalhava no CAPS. Enfim, vamos dizer assim, lá eu era uma referência mesmo na questão da dependência química, né? Sempre fui muito atuante lá. Quando eu vim para cá, voltei para cá, a minha proposta era realmente, né, de docência, de ensino, pesquisa, extensão, e estou dando andamento, é isso aí. Então, ressaltando um pouco do que a Silvia falou, sobre tudo que nós falamos aqui, né, eu falei uma parte aí da parte biológica, né, enquanto médico, mas, assim, para quem trabalha com dependente químico, nós sabemos que o problema é muito mais, vai além da clínica, né? A dependência química, ela transcende a clínica. Então, não é só o problema biológico, mas, como a Silvia falou, né, das questões psicológicas, sociais envolvidas. Então, quando eu sempre venho falar desse assunto, eu, né, falo um pouco mesmo da biologia, né, dos conhecimentos que a gente adquiriu nesse tempo todo, da neurociências e tudo mais, mas não esquecendo que nós temos que falar sobre um grave problema de saúde pública, né? A dependência química, então, que é uma doença, é um problema de saúde pública, e cabe, então, ao poder público tomar as devidas providências de criação de centros, né, de atenção para esses dependentes químicos. A rede aqui, né, você foi subsecretário, mas a gente tem uma carência, uma precariedade muito grande. Eu não atuei aqui na rede pública, mas não preciso, porque eu atendo nas aulas práticas com os meus alunos na UFES, né? A gente tem esse contato e sabe da dificuldade, né? Da dificuldade que os pacientes têm de receber atendimento sobre todos os aspectos psiquiátricos e dependência química. Então, nem se fala, porque o ambulatório é geral, né, se criasse um ambulatório específico para trabalhar com dependente químico, então a questão difícil, né, tem poucos profissionais, os CAPs aqui não têm, né, psiquiatras, e daí até a minha contribuição, quando cheguei aqui, de criar a primeira, né, contribuir para criar a primeira residência de psiquiatria do ICEP, do Secretaria de Saúde, e criar 2 cursos de pós-graduação, que eu fui professor também na UVV durante 5 anos e criei lá 2 anos, né, 2 turmas de pós-graduação. Tem diversos psiquiatras que se tornaram psiquiatras, outros se qualificaram melhor, e depois fui convidado, então, para onde eu formei, para a EMESCAM, para poder também criar o curso de pós-graduação lá. Já estamos na 2ª turma, então, com isso, eu venho dando a minha contribuição de uma forma no ensino, né, na capacitação das pessoas, dos profissionais por aqui.
É um enfoque diferente quando eu estava em Minas Gerais, que eu era mais atuante, estava dentro ali, né, da linha de fogo ali, e atuando bastante para poder criar o que hoje lá está mais estruturado, né? Hoje lá tem 5 centros de atenção psicossocial, realmente todos eles têm psiquiatras diferentes daqui. Então, eu trago nessa mensagem para que o poder público possa refletir, de fato, sobre esse importante problema de saúde pública, né, que é a dependência química, e poder prover para a sociedade capixaba, né? Eu sou capixaba de coração, e isso me dói muito na hora que eu vejo as pessoas não tendo assim, assistência que necessita, e não é um favor, né? Elas tinham que ter isso de retorno. Então, me dói muito, mas eu sei dos limites e até onde eu posso ir, porque eu aprendi durante esses 30 anos de experiência o que eu posso fazer. E nesse momento, trazer essa mensagem aqui na Casa do Povo, que é daqui que realmente pode mudar essa realidade. Ok? Então, agradeço, Silvio, muito obrigado, viu? É um grande prazer estar sempre com vocês na comissão. Obrigado, doutor Valdir. Obrigado pela contribuição. Parabéns a todos os homenageados. Queria, para finalizar, agradecer aqui a assessoria da comissão pelo apoio e suporte. Agradecer também a TV Assembleia, dando apoio e suporte e transmitindo essa mensagem. Essa palestra do professor vai ser transmitida pela TV Assembleia. Também agradecer a equipe de gabinete e toda a comissão da OAB pelo trabalho que vem desempenhando. Então, agradeço a presença de todos, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado, tenham um excelente dia, que Deus abençoe a todos e a todas. Obrigado.